Seja bem-vinda. Seja bem-vindo a mais um podcast da Livraria Top Série. Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias assim muito instigantes de um clássico da história da arte. A História da Arte do Ernst Gombrich. Um livro famoso por uma coisa rara, né? Ele consegue tornar a arte acessível, explicar umas ideias complexas de um jeito claro, sem aquele jargão pesado de academia. O nosso objetivo aqui é investigar juntos. Como é que a gente olha para a arte, sabe? E um pouco além daquela primeira impressão de, é bonito ou não é bonito. Vamos seguir o Gombrich para entender como os artistas, né, ao longo dos séculos, não só mostraram o mundo, mas desafiaram e até moldaram o nosso jeito de ver, com os exemplos e as provocações do próprio livro. E, para já começar esquentando, uma pergunta que o Gombrich mesmo joga logo no início. A beleza de uma obra de arte depende sempre da beleza do tema que ela retrata? Ele faz a gente pensar nisso comparando, por exemplo, o encanto das pinturas de meninos de rua do Murillo, lá na Espanha, com aquela sensação gostosa de uma cena doméstica holandesa do Pieter Hut. A criança do Murillo talvez não seja um modelo de beleza clássica, né? Mas a pintura atrai e encanta. Isso já bota a gente para pensar. O que a gente busca na arte, afinal? É só beleza? Ou tem mais coisa aí? O livro mostra bem claro que beleza não é a única medida, até porque o que uma pessoa acha bonito, outra pode achar que não tem nada a ver, né? O gosto varia demais. Gombrich faz uma coisa bem legal aqui. Ele não só fala que o gosto é subjetivo, mas ele meio que força a gente a pensar por quê. Ele usa exemplos ótimos como dois anjos músicos do século XV. Um é italiano, do Meloso da Forlì, mais clássico, talvez mais óbvio na beleza. O outro é do norte da Europa, do Hans Memling, tem uma beleza diferente, mais contida talvez, que pede um olhar mais... É um ótimo ponto esse. Isso conecta direto com outra camada, né? A da expressão. Tem gente que se liga mais numa emoção direta, quase na cara, como naquela pintura do Cristo coroado de espinhos, do Guido Reni. A dor ali é palpável. Mas outras pessoas talvez curtam mais a sutileza, sabe? Uma expressão que não se entrega fácil, que a gente tem que decifrar um pouco. Isso rola muito com artistas mais antigos, que talvez não tivessem toda a técnica que veio depois, mas o esforço deles para dar forma a um sentimento. Isso comove a gente. A gente admira não só o que saiu, mas a luta do artista ali. E tem também admiração pela habilidade pura, né? Pela técnica. O Gombrich traz o exemplo da famosa aquarela A Lebre, do Dürer. É só uma lebre, um bicho comum, mas o jeito que o Dürer pegou cada pelo, o brilho no olho, a textura da orelha, é tão detalhado e realista para a época que a gente fica de boca aberta. A beleza aí não tá no tema, né? Tá na capacidade quase mágica do artista de recriar a vida no papel. Então, quer dizer, apreciar a arte é um exercício bem mais complicado do que só gostei ou não gostei. Envolve sacar a intenção, reconhecer a habilidade, talvez até entender o contexto, o esforço por trás. Não é só olhar, é ver com mais profundidade, né? E falando em profundidade, outro ponto-chave que o Gombrich desmonta é o peso das convenções no nosso jeito de ver. Muitas vezes a gente se acostuma tanto com umas formas ou cores padrão que acha estranho quando o artista foge delas. Ele até brinca com o exemplo das crianças, que aprendem que estrela tem que ter 5 pontas, e aí podem até corrigir um desenho que mostra a estrela como um ponto de luz. Do mesmo jeito, ele fala como tem gente que fica incomodada se um quadro mostra o céu, sei lá, amarelo ou a grama azul. Como se a convenção fosse mais real que a realidade. Com certeza. E o exemplo mais radical e, fascinante disso, que o Gombrich explica muito bem, é a arte do Egito Antigo. Ali, as regras para representar as coisas eram super rígidas. E não era baseado no que o artista via na hora, mas no que ele sabia sobre aquilo. Era quase um método intelectual. A cabeça humana, por exemplo, sempre de perfil, que é onde a gente reconhece melhor os traços, né? Mas o olho vinha de frente, que é como a gente vê ele mais claro. O tronco e os ombros vinham de frente para mostrar a largura toda, mas os braços e as pernas de perfil, para indicar movimento. Isso não era porque os egípcios viam as pessoas desse jeito torto ou não sabiam desenhar certo, digamos assim. Pelo contrário, a intenção era registrar cada parte do corpo do jeito mais completo, mais informativo, mais característico possível.
O objetivo era clareza total, representar a essência da pessoa para garantir a integridade dela para a eternidade. Não é por acaso que um dos nomes dos escultores egípcios era aquele que mantém vivo. A arte tinha uma função vital, quase mágica, ligada à vida após a morte. Era preservar a vida pela imagem. Que impressionante isso. E essa rigidez toda teve um momento curto de respiro no Egito, lá com o faraó Akhenaton, no século XIV a.C. Ele fez uma revolução religiosa, focada no deus Sol, Aton, e isso bateu na arte, que ficou assim surpreendentemente mais naturalista, mais solta, mais íntima. A gente vê isso nos retratos dele com aquele rosto alongado e nas cenas dele com a Nefertiti e as filhas em momentos de carinho. Gombrich até levanta a hipótese de que talvez isso tenha a ver com o contato com a arte de Creta. A arte cretense era bem mais livre, dinâmica, focada no movimento, sabe? Com aquelas figuras ágeis, cenas da natureza, bem diferente daquela coisa solene, egípcia. Tem as pinturas lá do Palácio de Knossos, ou aquela adaga de Micenas com a cena de caça-leões cheia de energia. Bem diferente. Fascinante pensar que a rigidez egípcia era uma escolha, com um propósito tão fundo. Muda totalmente o olhar para aquelas figuras. E os gregos que vieram depois? Eles claramente quebraram a fórmula egípcia, começaram a observar mais o corpo humano como ele é de verdade. Mas o Gombrich também alerta, a arte grega não era só uma cópia da natureza, né? Exato. Os gregos usaram o que os egípcios sabiam, mas aplicaram as observações deles, a lógica deles. Eles começaram a estudar anatomia, a entender como os músculos funcionam, como o corpo se mexe, mostra emoção. Mas, ainda assim, tinha uma busca por um certo ideal, uma forma perfeita. As esculturas gregas, mesmo as mais realistas do período clássico, tipo as do Fídias ou Praxíteles, não são retratos de gente comum. São deuses, heróis com corpos idealizados. Eles equilibravam a observação com um conceito de beleza, de harmonia. Como Gombrich fala, a arte grega sempre mostra a marca da inteligência que criou ela. E essa briga entre o que se sabe, o que se vê e o que se acha certo continua, né? Adorei a história que o Gombrich conta do Gelicourt, o pintor francês, e os quadros de corrida de cavalo dele lá no século XIX. O pessoal criticou o jeito que ele pintou os cavalos galopando, falando que as pernas não estavam na posição certa, baseado nas convenções da época. Aí, anos depois, inventaram a fotografia instantânea e descobriram que o jeito que o Géricault tinha intuído e pintado o movimento dos cavalos era, na verdade, bem mais perto do que o olho pega naquele segundo do galope do que as poses de antes. Isso mostra como o nosso saber anterior, as convenções que a gente aceita, podem até atrapalhar a gente de ver direito. É incrível. O Gombrich também faz a gente pensar nas origens mais antigas da imagem, lá ligadas à magia. Ele usa uma analogia forte. Quem aqui ficaria totalmente tranquilo pegando a foto de alguém querido e espetando um alfinete nos olhos da foto? Mesmo sabendo racionalmente que não vai machucar a pessoa de verdade, a maioria ia sentir um desconforto, uma hesitação. Por quê? Gombrich sugere que essa reação meio instintiva liga a gente com um jeito de pensar muito antigo, talvez primitivo, onde a imagem não era só uma representação, mas tinha um poder real, uma ligação direta com a coisa representada. Fazer algo com a imagem era, de algum jeito, afetar o original. Essa ideia de propósito é chave para entender a história da arte do jeito que o Gombrich mostra. As obras não apareceram do nada só para a gente admirar em museu. Elas foram criadas por gente e pra gente, com funções bem específicas na sociedade. Religiosas, para comemorar algo, mágicas, para ensinar, políticas. As estátuas gregas que a gente vê hoje como mármore branco, frio, eram, na verdade, ídolos super coloridos, vibrantes, muitas vezes com ouro, joias, e eram para culto nos templos. Ele descreve, por exemplo, a estátua gigante de Atena Pártenos que o Fídias fez para o Parteno em Atenas. Não era só mármore, era uma figura imensa de madeira, coberta com placa de ouro e marfim, óleo de pedra preciosa, toda pintada. Imaginar isso muda tudo na nossa relação com a obra. Entender o contexto e para que serviu originalmente é essencial. E o processo de criar do artista? Como ele chega naquelas formas, naquelas cores?
Gombrich descreve isso de um jeito tão humano, tão acessível. Achei ótimo. Ele compara o trabalho do artista com coisas que todo mundo entende, tipo arrumar a flor num vaso ou ficar experimentando roupa e acessório até achar a combinação que parece certa. É uma busca sem fim por equilíbrio, por harmonia, por aquela sensação de que nada está sobrando nem faltando. Sim, ele tira um pouco o mito do gênio isolado, né? O artista, nesse jeito de ver, é alguém talvez mais exagerado ou detalhista, como diz Gombrich, com forma e cor. Alguém que se importa demais com os detalhes que a maioria de nós nem anotar. O artista briga com o material, testa, ajusta, apaga, faz de novo, até sentir que chegou naquela harmonia interna, naquela integridade visual onde cada coisinha parece estar no lugar certo. É uma busca sem parar pela solução certa para o problema visual que ele se colocou dentro do que ele podia fazer com a técnica aí na época dele. Não é só inspiração, é muito trabalho e muita sensibilidade para equilíbrio. Dando um salto enorme no tempo, a gente chega no século XIX, um momento assim de fervura e quebra na arte europeia. É quando aparecem os artistas que vão, de novo, bater de frente com as convenções que estavam valendo, principalmente as das academias de arte, sobre como uma pintura certa, bem acabada, tinha que ser. Manet é uma figura central nessa virada e logo depois vem os impressionistas. O que os impressionistas sacaram, principalmente pintando o ar livre, foi algo revolucionário para a época. Nossos olhos não veem objetos isolados, cada um com sua cor fixa definida a tal cor local. O que a gente percebe, na verdade, é uma mistura o tempo todo de tons que a luz e o ar criam e que se fundem na nossa retina. O Monet, por exemplo, chegava ao ponto de ter um barco-estúdio para pintar o rio Sena em horas diferentes do dia, buscando pegar justamente essa impressão da luz que some rápido. O instante que passa, ele não estava pintando o que estava ali, mas como a luz fazia aquilo parecer naquele momento. Que demais isso! O Renoir, naqueles quadros famosos de bailes, de almoços no campo, tipo o baile no Moulin de la Galette, ele estava interessado no efeito da luz do sol passando pelas folhas das árvores e salpicando as pessoas. As formas começam a se dissolver nessa luz vibrante, as sombras não são mais pretas ou cinzas, ficam coloridas, cheias de reflexo das cores do lado. Para conseguir pegar isso, a pincelada deles ficou mais solta, mais rápida, mais visível. E a reação na época como foi? Claro que foi de estranhamento total, até de deboche. O público e a crítica estavam acostumados com aquele acabamento lisinho, detalhado da pintura acadêmica. Aquele visual polido, onde nem se vê a pincelada e tudo parece bem desenhadinho. Para eles, as telas impressionistas pareciam rascunhos sem terminar, uns borrões sem forma. Mas os impressionistas confiavam que o olho de quem via, na distância certa, ia fazer o trabalho de misturar as cores e formar a imagem. O objetivo mudou. Não era mais descrever o objeto em si, mas passar a experiência visual da luz e do movimento. E essa mudança toda não veio do nada, né? Teve influências importantes. As gravuras japonesas, que começaram a circular muito na Europa nessa época, mostraram para os artistas daqui umas formas novas de compor a imagem, com enquadramentos diferentes, ângulos de visão que ninguém usava, espaços vazios, coisa que um pintor como Degas explorou muito nas cenas de balé, de corrida de cavalo, da vida de Paris. E claro, a fotografia. A invenção e a popularização da foto meio que liberaram a pintura da obrigação de ser só um registro fiel da realidade. Se a câmera podia fazer isso tão bem, os pintores ficaram livres para explorar outras coisas. A cor, a forma, a expressão, a estrutura da pintura. Exatamente. E essa liberdade abriu a porta para os artistas que vieram logo depois, os que a gente chama de pós-impressionistas. Eles levaram essa quebra com a representação literal ainda mais longe, mas cada um do seu jeito, com seus objetivos. O Cézanne, por exemplo, ele admirava os impressionistas, mas achava que faltava algo de sólido, de durável, naquelas impressões que passavam rápido. Ele queria fazer do impressionismo algo sólido e durável como a arte dos museus, foi o que ele disse.
Então ele começou a analisar a estrutura por baixo das aparências, tentando reduzir a natureza a formas geométricas básicas, cilindro, esfera, cone, e construindo as paisagens e naturezas mortas dele com pinceladas cuidadosas que modelavam a forma pela cor. Era quase uma arquitetura na pintura. Interessante essa busca pela estrutura. Já o Van Gogh, que também aprendeu muito com as cores vibrantes dos impressionistas, foi para um caminho totalmente diferente. Para ele, a cor e a forma não serviam para analisar o mundo, mas para expressar as emoções fortíssimas dele sobre o mundo. Ele usava cor pura, pincelada cheia de tinta, contorno forte e até distorcia as formas, não para copiar o que via, mas para passar o que ele sentia. Pensa naquele quadro famoso, O Quarto em Arles. As cores são intensas, a perspectiva é meio torta, quase instável. Ele mesmo disse em cartas que queria que aquelas cores passassem uma sensação de repouso, de calma. Mas a intensidade do jeito que ele pintou acaba passando também uma tensão emocional gigante. Essas buscas diferentes mostram como a arte estava se libertando da simples cópia para explorar a estrutura, a emoção, a própria linguagem da pintura. Que entender a arte vai bem além de julgar se é bonito ou se parece com a realidade. Desde as convenções cheias de significado do Egito, passando pela busca grega por aquele equilíbrio entre o saber e o ver, até a Revolução Impressionista que ensinou a gente a perceber a luz diferente e as buscas pessoais do Cézanne e do Van Gogh. O que a gente vê são artistas sempre conversando e às vezes brigando com o passado, com a natureza, com o que eles queriam dizer. E muitas vezes são justamente as quebras de regra, as novas convenções, que abrem nossos olhos para jeitos novos de ver o mundo e a própria arte. É uma verdadeira história do jeito humano de perceber, sendo construída e refeita o tempo todo. E a conclusão do Gombrich é muito forte nisso. Ele lembra a gente que não existe a arte com A maiúsculo, tipo uma coisa abstrata flutuando por aí. O que existe, ele diz, são artistas. Homens e mulheres de verdade, de épocas e lugares diferentes, lidando com problemas reais de como arrumar formas e cores numa tela, buscando expressar algo com integridade, tentando achar soluções visuais para suas ideias e sentimentos. E nós, como público, com o nosso interesse ou nossa indiferença, nossos preconceitos ou nossa vontade de entender, somos parte ativa dessa história que não acaba nunca. Nossa reação, nosso olhar também ajuda a definir o que a arte vira. E pensando nisso, nesse nosso papel ativo de olhar, e também na ideia que o Gombrich traz de como a arte do passado é sempre redescoberta, reavaliada. Ele menciona como o valor das esculturas góticas de catedrais como Notre Dame só foi visto de verdade séculos depois. Ou a surpresa que foi achar aqueles bronzes gregos incríveis de Riace, no fundo do mar nos anos 70. Fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Como será que o nosso jeito de olhar hoje, tão cheio de imagem por todo lado, tão moldado por tecnologia, internet, inteligência artificial, como isso está influenciando o que a gente considera arte agora? E olhando para o futuro, que partes da arte que está sendo feita hoje, talvez até aquelas que agora parecem estranhas ou sem valor para a gente, podem ser redescobertas e entendidas de jeitos que a gente nem imagina pelas próximas gerações. O que será que eles vão ver que a gente não está vendo agora?